Essa nova biografia não autorizada do Donald Trump tá dando o que falar. Narrando a história de ascensão do bilionário e ex-presidente dos Estados Unidos, O Aprendiz também é o assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, o filme é dirigido pelo Ali Abbasi, um diretor iraniano que também dirigiu aí Holy Spider, que é um filme que eu ainda não tive o privilégio de ver, eu sei que ele tá na Netflix, mas de acordo com a minha bolha no Letterboxd, foi um filme bem divisivo nas opiniões. Mas antes de falar da direção dele propriamente dita, eu queria falar um pouco do ponto central do filme pra mim, que é justamente ser esse ótimo estudo de personagem. Ok, ótimo talvez seja uma palavra muito forte pra esse filme, mas é um estudo de personagem pelo menos interessante, vai? A gente tem um Donald Trump no início de carreira, né, tentando aumentar a fortuna e os negócios do seu pai, mas ele é um tanto quanto ingênuo, inocente e não conhece as malícias do mundo dos negócios. E honestamente, no começo do filme, eu cheguei a acreditar que ele ia tentar trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre o Donald Trump. Parecia muito que ele estava seguindo por um caminho de humanizar ele, tentar mostrar que ele é um produto dos seus meios, assim, e no começo ali, você tá só acompanhando ele tentando desenrolar essa jornada. Ele é mentorado, né, pelo Roy Cohn, personagem do Jeremy Strong, que inclusive tá muito bem no filme, e vai absorvendo ali o conhecimento para sobreviver nesse mundo dos tubarões nova-iorquinos. E aí ele vai se tornando realmente o babaca que a gente conhece hoje em dia. Então, voltando nisso que eu falei agora há pouco, eu realmente acreditei que o filme ia tentar trazer um outro ponto de vista, uma nova perspectiva sobre esse personagem tão controverso da política e cenário americano todo cultural, né? Mas acontece que o filme não tá nem um pouco interessado, mas nem um pouco mesmo, em abrir qualquer espaço para ambiguidade ou até mesmo para que a gente possa minimamente gostar e se identificar com esse personagem. Ele é um protagonista vilão mesmo, e isso é muito reforçado ao longo da narrativa. E honestamente, eu ainda não sei se isso é um ponto forte ou fraco do filme. Porque, por mais que a gente goste de ver os nossos ideais políticos sendo reforçados em tela, eu sinto que o filme tem que ter alguma coisa a mais do que só querer rechaçar uma figura. Pelo amor de Deus, hein? Não vai confundir isso comigo querendo dizer que o Trump, na verdade, é um herói ou qualquer baboseira desse tipo. É só que O Aprendiz tem, de fato, uma visão muito simplista sobre o drama que tá ao redor dele, e depois de um certo momento, quando ele termina de desenvolver esse personagem e colocar ele mais próximo da figura que a gente conhece hoje, o filme só se interessa em mostrar o quão babaca ele de fato é. E nisso ele até que é bem conciso, mas eu acho que ele fica no entremeio entre alguns caminhos. Existe uma relação que é muito interessante nesse filme, que é justamente a relação do Donald Trump com o Roy Cohn, que é esse advogado, figurão, que ajuda ele num caso e que depois se torna meio que o seu mentor aí, né? Não à toa, o nome do filme é O Aprendiz. Acontece que essa relação entre os dois é aquilo que move a narrativa no começo e que é o grande provocador de basicamente todo o filme. Acontece que uma vez que esse personagem é introduzido, além dele só querer rechaçar o mesmo, o filme também embarca numa de ser essa biografia proibidona, não autorizada e que quer acabar com a imagem do Donald Trump e deixa de lado justamente esse relacionamento que é toda a base e até mesmo o marketing do filme. No final ele até tenta reatar isso, né, fechar esse arco que foi desenvolvido ali nessa relação entre os dois, mas eu senti que ficou muito apressado, um tanto desconexo do que estava acontecendo no filme naquele momento, e até mesmo um pouco desesperado para tentar fechar um ciclo ali. Talvez o meu companheiro aqui de canal, Pedro Cono, tenha uma síncope ao ouvir isso, já que ele não gosta do filme, mas eu sempre me baseio agora, recentemente, nessa última onda de biografias que tiveram, em um dos exemplos que eu considero ser um bom exemplo dessa linha de biografias que partem de um acontecimento isolado para contar a história de uma pessoa real. Na real, eu acho que até dois eu posso citar, que são Spencer e Steve Jobs. Os dois são filmes, né, que se centram a partir de acontecimentos isolados na vida dessas grandes figuras, e a partir de então se preocupam mais em construir tudo o que você precisa saber e da visão que o diretor tem a apresentar a partir desses acontecimentos, né, desses casos isolados e de tudo aquilo que gira a mítica deles. Aqui, para já concluir o meu ponto nesse sentido, eu sinto que o filme tenta começar com algo nesse sentido, mas acaba se perdendo nessa
ânsia dele de atacar o Donald Trump, de ser esse meio que até esforço eleitoral, se é que isso faz sentido. O que eu quero dizer é que você não precisa me fazer odiar mais o Trump, eu já odeio ele o bastante, e eu não acho que quem gosta dele vai assistir esse filme e mudar de ideia, por exemplo. E aí você só se perde numa narrativa meio enfadonha de mostrar o quanto ele é babaca, e perde justamente a relação que tornava esse filme tão interessante. No mais, a direção do Ali Abbasi assume uma carcaça ali meio Adam McKay, Succession, aquela câmerazinha meio rápida, que tenta aspirar um estilo documental auto-irônico, que até funciona bem, assim, torna as cenas um pouquinho mais interessantes e dá um pouco essa cara de não autorizada para essa biografia. Mas também não é nenhum uso espetacular desses elementos. Junto disso, ao longo da rodagem do filme, pelo menos foi assim que eu senti, ele vai assumindo um certo filtro retrô que faz parecer que as imagens vêm daquelas câmeras dos anos 80, 90 e afins. E aqui, por mais que seja algo interessante, né, porque remete muito à imagem que a gente tem do Donald Trump ou de qualquer outro famoso nessa época, eu não entendi muito bem o que foi construído a partir disso. Porque assim, até faz sentido você começar a colocar esse filtro de câmera quando ele começa a, de fato, ficar famoso e figurar como uma das grandes personalidades americanas da época. Mas se o filme tenta meio que contar o que tá por debaixo dos panos, quem de fato ele é e como ele é um cara malvado, não faz muito sentido a câmera assumir a estética dos vídeos que justamente vangloriavam ele. Mas isso talvez até seja uma ironia que eu deixei passar enquanto assistia ao filme e assim, é no mínimo interessante, sabe? Mas também não é nada tão incisivo assim. Tem horas que você até acredita que tá vendo uma gravação que nunca foi pro ar, espiando debaixo da porta, entre a fechadura, mas nada que seja, nossa, que ideia original, olha como a gente vai retratar essa persona de uma forma muito diferentona. Se eu posso citar uma coisa que eu realmente achei um ponto positivo, é a atuação do Sebastian Stan, né, que incorpora muito bem os trejeitos do Donald Trump, especialmente assim nas boquinhas que ele faz, você consegue realmente enxergar o magnata. E a própria atuação do Jeremy Strong, que eu já citei aqui, e da Maria Bakalova, né, que faz a Ivana Trump, também são bem legais. E é aí que eu acho que o filme pode construir um caminho nessa temporada de premiações. Eu vejo ele tentando galgar um espaço nessa temporada justamente através desse discurso dele, né, que é muito categórico, especialmente num ano de eleição nos Estados Unidos. Mas se a gente for avaliar o merecimento mesmo para cada um dos prêmios, eu só consigo enxergar talvez para atuação de um desses três que eu citei aqui, ou talvez uma maquiagem ou coisa do tipo. Bom, juntando tudo isso, eu acho que a nota de 3 estrelas de 5 é mais que o suficiente para avaliar esse filme. Ele também é um pouco longo demais, tem umas barrigas meio chatas, fica meio um tédio de vez em quando, justamente por essa pegada estética intrusiva que ele tenta assumir, mas não consegue fazer com excelência. E realmente, depois de um tempo, eu tava meio cansado de ter que ficar concordando com o filme, tipo, nossa, realmente, ele é um cara malvado, né? Mas fica bem esse filme 3 estrelas mesmo, assim. Ele tem pontos, cenas bem emblemáticas e interessantes, constrói muito bem essa persona que ele quer retratar, e é um bom retrato, eu diria. Bom, e se você gostou desse nosso retalho de opiniões, já aproveita para dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você viu o filme, me diz aqui nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!